Senhor, nós te damos graça por estar em tua presença nesta noite. Pelo privilégio santo que o Senhor nos concede de nos reunirmos dominicalmente para adorarmos a Ti na beleza da tua santidade. E porque o Senhor tem ministrado a cada domingo, a cada encontro dessa igreja, a tua palavra, nos desafiando, Senhor, a viver de fato para a tua glória, a viver em adoração constante ao Senhor, como o Senhor busca nesses tempos. Adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, nesta noite pedimos a graça do teu Espírito Santo em nossos corações para ouvirmos e atentamente aplicarmos e vivermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Queridos irmãos, quando eu em particular olho o Evangelho de João, eu fico extremamente impressionado. No capítulo 20, no versículo 31, o apóstolo faz questão de registrar, dizendo a finalidade do seu registro, para que vocês creiam que Cristo Jesus é o Cristo, para que vocês creiam nisso, que Deus enviou, e para que vocês sejam salvos. E encontramos em todo o Evangelho Jesus se revelando de uma forma muito especial. Jesus dizendo que na forma do eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira. E assim progressivamente essa revelação vem acontecendo e Jesus mostrando o Salvador que Ele é, o Deus que Ele é. E aqui nós temos diante de nós esse texto em especial. Nesse bloco o Senhor fala também com Nicodemos sobre essas coisas pertinentes à salvação, à adoração, ou viver na presença de Deus. Isso no capítulo 3. No capítulo 4 nós encontramos ele conversando com uma mulher. Ele não está nos termos da Judéia, ele está em Samaria. E é interessante a abordagem de Jesus a essa mulher que está na beira do poço. Existe todo um contexto histórico quanto a esse poço, Jacó e toda essa coisa. E todo um contexto cultural de inimizade entre judeus e samaritanos, tanto na questão política e principalmente na questão religiosa, de tal maneira que esses dois povos eles não se cumprimentam, eles não conversam, eles são como inimigos, não há relacionamento entre eles, não há diálogo entre eles. E nós temos agora uma mulher que culturalmente, nesse contexto, também não era para ter importância nenhuma, não tinha importância nenhuma nesse sentido social, nesse sentido cultural, nesse sentido religioso. Mas Jesus se comunica com essa mulher. Ele chega e comunica com ela. E mais do que isso, ele faz um pedido. Isso choca bastante essa mulher por causa disso. Primeiro, porque alguém está me dando atenção. Segundo, judeus e samaritanos não conversam. E esse judeu está me abordando. E terceiro, ele está me pedindo alguma coisa. Dá-me de beber. E ela fica assustada com isso, ela fica impactada com isso. Isso chama a atenção dela. E ela replica dizendo, nós não nos comunicamos, não nos relacionamos, não falamos um com o outro. Por que você está me pedindo água? E aí começa a revelação de Jesus. Jesus começa a se revelar a essa pecadora. Ele diz, olha, se você soubesse quem te pede água, você passaria a pedir essa água, e eu te daria, e você nunca mais teria sede na vida. E quando ele fala disso, ele está falando a um coração pecaminoso, a um coração pecador, a um ser que está em prática ativa de pecado e sedento do perdão de Deus e da reconciliação com o Criador, sedento da salvação.
E ela acha essa conversa interessante e incrível, você não tem balde nem nada, como é que é isso? E Jesus vai se revelando paulatinamente nessa conversa. De tal maneira que no processo da revelação ele faz algo indispensável no processo da salvação. Ou seja, quando Jesus se revela para salvar, é indispensável que haja uma confrontação. Jesus confronta com a sua verdade a forma pecaminosa de se viver. E a forma que ele faz aqui nesse contexto, nesse texto que nós lemos com essa pecadora, ele surpreende. Ele, depois de ir se mostrando e falando coisas, e dessa água que sacia, ele diz, agora vai e chama teu marido. Por que Jesus falou isso? A resposta nos traz o esclarecimento. Senhor, eu não tenho marido. E aí vem a confrontação dessa pecadora. É verdade que tu não tens. Tu já tiveste 4 e o que tu está agora não é teu. O pecado dela começa a ser confrontado. É isso que acontece na revelação de Jesus Cristo. É isso que acontece quando contemplamos o Senhor e entendemos a santidade, entendemos o que de fato é Jesus Cristo, quem de fato é Jesus. Somos confrontados em nossos pecados. E isso era secreto no coração dessa mulher. Jesus não a conhecia, ou se fosse homem natural. Aquele judeu estranho que estava abordando a ela não sabia da vida dela. Então, conhecendo todos esses pecados, ela diz, não, eu não tenho marido. Ela sabia muito bem como ela estava vivendo. Mas aí o Senhor diz, é verdade, e o que tu estás agora não é teu, apesar de tu já ter tido 4. E revela toda uma vida de promiscuidade, de desobediência, de infidelidade a Deus naquele contexto. Mas aí nós estamos há 2000 anos, ou mais de 2000 anos desse evento, ou aproximadamente 2000 anos desse evento, enfim. E o que vai acontecer? Nós estamos assistindo um evangelho sendo pregado, um Salvador sendo apresentado. E o incrível é que não achamos nada disso. Continuamos assistindo um preconceito, coisas culturais, coisas sociais, pesando bastante para que esses evangelistas, para que esses que transmitem essa mensagem façam essa abordagem evangelística. Nós encontramos uma série de coisas, de impedimentos, de falsidades nesse aspecto. Mas quando esse evangelho é falado, esse atual que nós estamos assistindo, é interessante porque não há confrontação ao pecador. Esse pecador vem, dialoga com esse evangelho, ele entra e sai e vai embora, e ele não é confrontado no seu comportamento. Ele não é aprisionado na atenção desse evangelho, porque a abordagem não é séria, não é verdadeira em muitos casos, e não é confrontante à vida de pecados que esse pecador vive. Ao contrário disso, se diz, olha, venha e tudo vai dar certo para você, tudo vai acontecer do jeito que você precisa, do jeito que você quer, e mais ainda, porque Deus é fiel, e um tanto de coisa. E aí nós temos esse grupo de pecadores que se reúnem mais de uma vez na semana, que vão e que vêm, e nós assistimos os escândalos, nós vimos quanto isso tem sobrecarregado a sociedade de tal maneira que a sociedade antigamente odiavam os cristãos, porque eles eram cristãos de verdade. Os protestantes eram odiados e perseguidos porque eles eram protestantes mesmo, eles eram cristãos mesmo, e por isso eram odiados. Hoje a sociedade odeia esses evangélicos. Não porque eles sejam de fato cristãos, é porque eles dizem que são e na prática não são, e eles escandalizam. Quando você vai fazer uma ficha para crédito, você tem que colocar uma profissão lá. Porque se você disser ministro do Evangelho, eles dizem, não, não há crédito, não há financiamento, não há empréstimo. Por que disso?
Um evangelho sem compromisso, um evangelho que não chama a atenção, um evangelho que não vai no coração pecaminoso e revela toda essa pecaminosidade e confronta a fim de que essa pessoa venha ao arrependimento. E aí nós temos essa proposta falsa chamada evangelho, que não transforma ninguém, porque não confronta as pessoas no seu comportamento pecaminoso e no seu coração pecaminoso. E Jesus continua a sua revelação a essa mulher, a sua revelação salvífica a essa mulher. E quando ele fala dessas coisas que não estavam reveladas publicamente, coisas secretas da vida e do coração daquela mulher, ela começa a ter a percepção de quem é de fato Jesus. Quem estava aqui na semana passada lembra do meu sermão que eu desenvolvi esse tema, quem é Jesus para você, a partir da própria pergunta de Jesus. Ela começa a entender quem é Jesus. Mas não é assim no contexto de hoje. As pessoas falam de um Jesus, até batem palmas para ele e assobiam, mas a questão é esse de fato o Jesus da Escritura? Porque esse Jesus, quando ele se revela, ele confronta no coração e ele transforma essa vida. Essa revelação fica muito clara. É por isso que eu fico maravilhado com o Evangelho de João, porque essa revelação de Jesus Salvador fica muito clara. E aí, entendendo essa revelação, como disse João, nos tornamos filhos de Deus. Não por nossa própria vontade, mas porque Deus assim quer e quis nos salvar e executou mediante a sua revelação muito clara. E o que vai acontecer? A coisa vai acontecendo e quando ele fala desse elemento sobrenatural, esse elemento que está fora do conhecimento natural, essa mulher imediatamente começa a ter a percepção. E diz assim, eu vejo que o Senhor é profeta. Para saber essas coisas na minha vida tem que ser, no mínimo, um representante legal de Deus na terra. Porque são coisas que não estão publicadas. Agora, é interessante porque Jesus não chegou aqui, ele não fez nenhum espetáculo espiritual. Ele chega nessa cidade, ele não faz nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio até aqui. E ele simplesmente dialoga confrontando esse pecado. E aí eu vejo nesse contexto de hoje, as pessoas entram numa igreja, às vezes séria, com a pregação do evangelho sério, que os confronta em seus pecados e eles saem dizendo, não gostei do culto. Por quê? Porque o culto foi frio. Como assim frio? Não, o pastor xingou todo mundo de pecador e cobrou e não sei o quê, mas não orou, não teve um milagre, não teve um sinal, ninguém profetizou e por isso o culto foi frio. Jesus não está operando naquela igreja. Jesus chega aqui e confronta essa pecadora que começa a entender a sua revelação. Logo vejo que tu és profeta. Então, me diga uma coisa. Eu preciso saber aonde eu devo adorar a Deus. Porque os nossos antepassados disseram que o lugar é esse monte. Aqui da nossa cidade, da nossa região. É aqui que Deus habita. E é aqui que nós devemos prestar a adoração. Mas vocês, aí na região da Judéia, dizem que não. Que o lugar da adoração é Jerusalém. Como é que fica essa situação? Como vai ser isso? Aonde devemos adorar? Agora que essa criatura foi confrontada em seus pecados, teve a revelação, vem a preocupação. Como adorar a Deus? Ou melhor dizendo, aonde prestar essa adoração? E, sinceramente, a igreja atual, ela perdeu completamente esse interesse. Ela perdeu completamente essa revelação quanto à adoração. E isso é chocante pelo seguinte. As pessoas são tão dadas as mentiras, estão enganadas. Não é questão de ser enganada por uma mentira bem contada. É questão de que o próprio coração é mentiroso e quer essa mentira para poder continuar tranquilo na mentira. Veja isso como pano de fundo o que acontece no meio sério em que se vive o Evangelho. Se recebe muitas pessoas e se prega esse Evangelho que confronta.
Mas deixa-se claro uma coisa: não somos legalistas. O que Deus exige é isso, é essa obediência. Mas só pode-se obedecer a Deus nos seus mandamentos se de fato formos salvos por Cristo e termos em nós a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas, restaurada em nós pelo processo da salvação, pelo ato da salvação, como também ao próximo. Então ensinamos todas as verdades bíblicas como elas são. E nós nos relacionamos com pessoas que, por exemplo, eu em particular já assisti essas pessoas venderem o que têm e darem na igreja, porque disseram que isso é adorar a Deus. Mas disseram também, se você adorar desta maneira, Deus te dará 100 vezes mais, nada mais te faltará na tua vida, e você evoluirá da condição de pobre a rico, de empregado a patrão. Aí essas pessoas, com um ato de adoração, vêm e entregam essas ofertas de carro, de salário mensal, de 13º, de férias completas, e até vendem bens e entregam. Ah, que adorador fiel, obediente. Ensinaram a ele que se ele desse tudo, Deus te agradaria, e ele deu. Não, não foi por isso. Ele deu porque disseram que ele receberia 100 vezes mais. Na verdade, ele não entregou, não adorou, não deu. O que ele fez foi um investimento. E eles fazem esse tipo de sacrifício o tempo todo. Mas quando chega num ambiente sério, que se prega um evangelho sério e verdadeiro, dizemos o seguinte: oferta e dízimo está no campo da adoração. E devemos adorar a Deus assim, dizendo que entendemos que somos vice-gerentes dessa terra e devemos viver tudo para a glória de Deus, e a nossa finança deve ser para a glória de Deus, o nosso trabalho, a nossa renda, e devemos provar isso a Deus dizimando e ofertando. E o que eu recebo em troca? Não, o discurso parou aqui. Adore a Deus, dizendo: Senhor, eu entendo que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, e como prova do que eu sei, que é o Senhor que está me dando, se o Senhor me pedir tudo, eu dou ao Senhor. Então está aqui o símbolo desse todo que eu tenho, que é o meu dízimo. Está aqui a minha gratidão pelo que eu tenho, que é a minha oferta. E ponto. É isso. Adore a Deus dessa forma. Mas aí não vem a promessa a seguir. Então esses mesmos cristãos que estão agora expostos ao evangelho verdadeiro e à pregação verdadeira, não têm nenhuma responsabilidade e compromisso com essa parte, com esse ato de adoração. Por quê? Porque não veio uma promessa para o coração cobiçoso, ganancioso e infiel. E é interessante como essas confrontações são feitas, e há transformação na vida de quem as escuta de fato e tem o interesse de praticar a palavra de Deus de fato. Mas quando essas confrontações são feitas, eles viram as costas para o verdadeiro e voltam para o falso. Porque o falso prometia mais, incentivava mais o coração pecaminoso. E essa criatura olha agora para Jesus e diz assim: aonde que é essa adoração verdadeira? Onde que é que eu devo adorar? É no monte ou é no templo? E Jesus vai olhar e vai dizer: olha, você vai entender uma coisa. Adorar a Deus não significa estar num lugar santificado. E só aqui se pode adorar. Você vai descobrir o seguinte, que não é aqui e nem ali. A questão da adoração envolve muito mais do que um ambiente. Transcende a questão do culto, da forma, do rito, da liturgia do culto. A adoração é bem mais do que isso. Então a questão não é qual lugar que se deve adorar, é como se deve adorar. E aí Jesus continua a sua revelação dizendo: vem a hora, e é essa hora, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e requer essa adoração verdadeira em espírito e em verdade. Então não é questão de você ir no lugar santificado e passar ali alguns momentos de oração. Não é questão de se vir à igreja dominicalmente e cantar ao Senhor e prestar atenção no sermão e comungar e ir embora. Não é simplesmente isso, a adoração em espírito e em verdade. Vocês se lembram que o problema com os judeus é que eles passaram a adorar mais o templo do que o Senhor do templo.
E o que nós vimos sobre isso não é muito diferente. Não é muito diferente. Eu posso falar particularmente de Goiânia, onde estou plantando a igreja, e eu vejo esse misticismo religioso e mentiroso em muitos segmentos chamados de cristão, onde o sujeito tem medo de deixar aquele ambiente e sofrer todas as penas e maldições que a Bíblia prescreve, simplesmente porque saiu daquele ambiente, saiu daquela comunidade. E eles chegam e dizem assim: meu bispo, meu pastor, por favor me abençoe, porque eu não quero permanecer aqui mais. E sabe o que acontece? Esse líder religioso geralmente não abençoa. E diz: se você sair daqui, você perde a comunhão com Deus, Deus não te abençoará, a desgraça sobrevirá sobre a tua casa, os teus filhos morrerão, a doença virá sobre os teus familiares, tu perderás o emprego. E as pessoas ficam nisso, e as outras que assistem isso, elas ficam ali cativas a esse ambiente, a esse segmento, a essa comunidade. Agora, o que é adoração de fato? O que seria adoração de fato? Se resumiria simplesmente a fazer parte de uma comunidade cristã? A ir ao templo e prestar um culto dominicalmente? Será que a adoração a Deus, em espírito e em verdade, se resume apenas nisso? Entendemos pela Escritura que a adoração a Deus é em todos os termos e em toda a nossa vida. Na sociedade, na cultura, na escola, no trabalho, em casa, com a família, com o inimigo. É isso que o Evangelho nos ensina, a adoração verdadeira a Deus. Passamos um feriado de carnaval, mas final de semana toda meditando sobre isso, o que é uma vida para a glória de Deus, uma vida familiar para a glória de Deus. Então fomos muito confrontados em nossos corações ao descobrir qual é o papel do homem nisso, qual é o papel da mulher nisso, qual é o papel do pai, da mãe nisso. E nós entendemos que esse aspecto de adoração verdadeira a Deus é muito amplo. Não se resume ao culto, não se resume a uma parte da minha vida. Isso significa que o meu ser como um todo precisa estar envolvido, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, tudo o que eu fizer nessa terra, eu tenho que fazer na perspectiva de agradar a Deus, de adorar a Deus. Como Deus agiria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Então é assim que eu devo agir, porque dessa forma eu estou adorando a Deus de verdade. Isso não são coisas fáceis para se escutar e se praticar, porque não há uma promessa milagrosa por trás. Isso é uma confrontação com relação a uma vida de pecado. Se eu adoro a Deus em espírito e em verdade, então eu adoro a Deus integralmente com o meu ser, em todos os meus relacionamentos. E nessa área financeira também. Mas adorar mesmo não é barganhar. É ser fiel por causa de Deus. Não por causa da igreja. Não por causa minha mesmo, pelas minhas cobiças, pela minha ganância. É adorar a Deus. É prestar essa adoração nos cuidados com a família, na educação familiar. Vem a hora, e é essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e Ele deve ser adorado dessa forma. Então isso quer dizer que eu não posso reduzir Deus à condição de homem. Deus é espírito. Eu não posso limitar Deus a um lugar, a um segmento cristão, a uma comunidade cristã, a uma placa denominacional, a conceitos sobre o Evangelho. E a gente enfrenta isso o tempo todo, especialmente nós que trabalhamos na área da teologia, quando começamos a ensinar a teologia bíblica para as pessoas, elas dizem assim: bom, mas essas coisas eu não posso levar para a igreja. Eu não posso dizer isso na igreja. E geralmente são pastores que têm essa abordagem nas aulas. E por que você não pode levar isso na igreja? Não, porque uma coisa é teologia, outra coisa é a vida da igreja. E se eu falar isso para a igreja vai ficar chocada. E por que a igreja vai ficar chocada? Porque eles aprenderam assim, assim e assim há muito tempo. Então é mais cômodo eu deixar essas pessoas no erro do que ensinar a verdade a elas, do que confrontá-las em seus pecados.
para que eu possa gerar, de fato, adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, e não membros de igreja, e não seguidores religiosos. A hora é essa, em que precisamos recuperar esse senso espiritual que Jesus chama a atenção da samaritana e extensivo a nós, de adoração a Deus em espírito e em verdade. Mas aí você continua essa confrontação com o Evangelho dizendo, não, teologia é o estudo sobre Deus, sobre a revelação de Deus. E se eu estou de fato expondo para você a Escritura, por que você não quer levar a Escritura à tua igreja? Para não chocar. Mas por que não chocar? Não, porque os irmãos não estão aptos a escutar essa verdade e essas pessoas se desviarão do Senhor quando escutarem essas verdades chocantes. E eu preciso protegê-las, porque eu sou o pastor delas. E aí, sem nenhum escrúpulo, eu não respiro duas vezes e digo, você não é o pastor delas, você é o Deus delas. Porque você está deixando de revelar Deus para elas e continua deixando a mentira que elas aprenderam desde cedo e que na maioria das vezes foi você mesmo que ensinou. Mas nesse contexto de adoração, nesse contexto de evangelização, de abordagem com o evangelho verdadeiro que impacta, que chama ao conserto, nós precisamos aprender como lidar com isso de fato, como viver isso de fato, adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso quer dizer que o tempo todo eu tenho que estar, aleluia, glória a Deus, e Jesus, eu estou pensando no Senhor, eu te amo, eu te adoro, você é bonito, cheiroso e não sei o quê. Não se trata disso. Isso não se resume em palavras, se resume um testemunho de vida fiel a Deus. Quer dizer então que eu não posso nem pecar? Bom, pecar ninguém pode, mas pecamos a si mesmo. Agora a diferença é como lidamos com esse pecado na perspectiva da adoração. Eu peco, então nessa perspectiva de adoração a Deus, eu venho confessar esses pecados ao Senhor. Eu não venho negociar a quitação desses pecados com o Senhor. Eu não venho dizer quais foram os motivos que me levaram a pecar. E enquanto pastor, eu tenho escutado milhares de confissões de pecados que realmente, na perspectiva da adoração, é despertar a ira de Deus sobre. Adoração não, adoração desperta, vamos trazer para os termos humanos, a alegria do Senhor, a aprovação do Senhor, a felicidade do Senhor. Entenda, estou usando essas palavras para que entendamos o que eu quero dizer. Mas essas confissões, na verdade, elas despertam a ira de Deus. Quantas e quantas vezes pessoas não já chegaram no gabinete e disseram, pastor, eu quero confessar um pecado horrível que eu cometi, e é como a Bíblia diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu acho que esse texto passou desapercebido nos meus olhos, eu não sei onde está esse capítulo, esse versículo. E é sim, e o senhor sabe que o próprio Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu preciso muito da misericórdia de Deus, eu quero que Deus me perdoe, porque, sabe, até Davi, que era segundo o coração de Deus, também pecou. Eu não quero te ouvir mais. Ou você vem confessar esse pecado arrependido, ou então vá negociar com quem você quiser. Vá tentar se justificar. Outros chegam e dizem, eu fiz isso, é verdade, eu assumo. Mas eu fiz isso por causa daquilo. Porque fulano, porque ela, porque ele, porque não sei o quê. Isso também não é confissão. Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade enquanto pecador. O pecador que entendeu essa coisa de adorar a Deus em espírito e em verdade, ele vai ter como pano de fundo aquela figura do publicano, que chega e diz, tem misericórdia de mim, pecador. E o texto diz que ele não se atrevia a erguer a cabeça diante de Deus. Ao passo que o outro dizia, olha, eu te agradeço, Senhor, porque eu sou um homem fiel, não sou como os demais pecadores, eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Olha essa perspectiva de adoração e de fidelidade a Deus. Eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás o pastor ameaçou disciplinar
umas pessoas na igreja, e eu me lembro que um dos líderes daquela família ergueu, levantou o dedo indicador e disse: eu não admito ser disciplinado. Procure nos registros da igreja. Veja qual foi o mês que eu faltei com o dízimo. Por que vocês vão me disciplinar? Veja quantos cultos eu falto aqui por mês. Veja quantas vezes eu ajudei aqui em processo tal, em campanha tal, em trabalho tal. Por que vocês vão me disciplinar? Então, vamos entender isso na perspectiva da adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade, enquanto pecadores, requer de nós confissão verdadeira. E não autojustificação. E não negociação com os textos bíblicos interpretados errado e até criados para justificar um comportamento errado. E eu poderia passar semanas aqui falando e não conseguiria findar em explicações essa coisa da adoração em espírito e em verdade. Mas vamos resumir isso nesse contexto. Sairmos da coisa legalista, aceitarmos o Evangelho verdadeiro que nos confronta nos nossos pecados e nos leva à confissão. E essa coisa vai acontecendo na nossa vida de tal maneira que não restará nenhuma dúvida em nossos corações quanto à eleição de Deus nas nossas vidas. Não restarão dúvidas nisso. A prova da conversão dessa mulher face à revelação de Jesus é que a seguir a cidade toda vem comparecer diante de Jesus para ouvir Jesus também, face ao testemunho que ela passou a dar sobre Cristo. Agora, subentende-se que isso não foi um testemunho de palavras, porque culturalmente aquela mulher não teria voz altiva para discursar e impactar toda uma comunidade. E pelo comportamento dela, também ninguém lhe daria crédito. Só uma transformação de vida real, pela confrontação do Evangelho, pode nos levar a testemunhar de Cristo de verdade e trazer de fato, pela misericórdia de Deus e pela eleição do Senhor, pecadores à conversão. Aí nos perguntamos, por que o Evangelho no Brasil está tão avançado? E eu continuo usando as aspas. Por que 37% a 40% já se fala disso? Eu estou situado numa cidade cujo, de todas as capitais do país, ela tem mais evangélico por metro quadrado. Isso é o censo do IBGE. Goiânia é a capital do país que mais tem evangélico por metro quadrado. Agora eu assisto lá, graças a Deus ainda não pessoalmente, mas nos telejornais, pelos noticiários, enfim, estão atirando em aposentado de 70 anos para depois enfiar a mão no bolso dele e tirar um salário mínimo que ele acabou de sacar como aposentadoria no banco, isso em plena luz do dia. Nos postos de gasolina, há garotas de programa, há prostitutas se insinuando em todos os lados da cidade. A Cracolândia lá talvez seja maior do que a de Taguatinga. Cadê esses evangélicos? Cadê esse evangelho pregado? Cadê esse evangelho pregado? Mas toda noite, absolutamente toda noite, você não precisa andar 2 quilômetros para você encontrar no mínimo 10 igrejas em pleno funcionamento. Agora, por que esse evangelho não tem impactado essas pessoas e transformado-lhes a vida? Se 12 homens, que está registrado na Escritura, evangelizaram o mundo, por que mais crente por metro quadrado em todo o país, em uma capital, não transforma nada nessa cidade? As autoridades continuam corruptas, as licitações são falsas, as propinas continuam sendo pagas, a prostituição acelera, o vício acelera, o crime acelera. Qual é essa mensagem que está sendo pregada? Aonde estão esses adoradores? Bem, se eles foram transformados de verdade, essa mulher trouxe a cidade toda para escutar a Cristo, face ao entendimento da revelação do Senhor. Todos vieram ouvir, pelo testemunho dela.
Agora vocês viram a confrontação que Jesus fez com ela e a revelação que ele fez sobre a questão da adoração, como deve ser feita, aonde deve ser feita. Ou seja, em todos os lugares, em todos os momentos, com toda a sinceridade e reverência que se pode ter diante de Deus. Nas atitudes do dia a dia, no trabalho e em tudo mais, em todos os nossos relacionamentos, na perspectiva da glória de Deus. Agora, por que essas transformações não acontecem na nossa cidade? Aqui em Taguatinga, lá em Goiânia, no país todo? A conclusão é muito clara. Esse evangelho que está sendo pregado não confronta pecador. Esses pecadores que estão supostamente recebendo esse evangelho e essa salvação medíocre, eles não conseguem impactar as outras pessoas, porque não há transformação de vida na realidade. Esses ambientes religiosos com as portas abertas, eles escravizam essas pessoas dizendo, se você adorar fora daqui, não é adoração e a mão de Deus é contra ti. Essa é a nossa triste e dura realidade. Mas lembremos de uma coisa, baseado nesse texto de João e nesse testemunho do capítulo 4. Esta é a hora em que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não eclesiólatras, não supersticiosos, com ambientes, com locais, com denominações, com líderes religiosos, mas adoradores verdadeiros. A gente conversava hoje sobre um pastor amigo e nós discutimos a questão dele, como ele deveria estar produzindo muito mais no reino de Deus, mas como ele está preso a um sistema e escravizado a uma ordem e não consegue se libertar disso. E nós temos que nos libertar disso tudo. Entenda, eu não estou falando de um cristianismo irresponsável, individual, desligado, fora de igreja, que não tem compromisso em comparecer, pelo menos no dia do Senhor, para o adorar, de fato, com um culto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós temos que romper com todo engano, e principalmente com o engano dos nossos corações, e passar a adorar a Deus de fato, em espírito e em verdade. Aí não existirá mais culto frio para nós, porque não entraremos na igreja na perspectiva de receber, e sim com o ideal de entregar a Deus uma adoração verdadeira, através do rito do culto, da liturgia e de tudo mais que oferecemos ao Senhor. É disso que eu estou falando. Que Deus nos faça entender melhor isso e que Ele possa esclarecer tudo o que esse texto nos comunica e que Ele nos faça viver essas verdades para que o mundo de então possa, pelo menos, escutar à distância a voz de verdadeiros adoradores, que não se resume a colocar a mão no peito, fechar o olho, levantar a outra para o céu e com voz de choro cantar enganosamente dizendo, eu sou um verdadeiro adorador. Mas que isso seja nas nossas vidas, do mais simples até o mais complicado, em todos os nossos relacionamentos e, acima de tudo, confrontando os nossos corações com a verdade da Escritura e procurando viver essa verdade. E é interessante como Jesus se revela, porque essa mulher diz assim, quando o Cristo vier, Ele vai nos explicar essas coisas todas. Coisas que Jesus acabou de explicar para ela. E aí Jesus diz, sou eu. Sou eu. Então vamos entender Jesus. Se a mensagem reveladora, se a mensagem pregada é reveladora e confronta os corações e chama para a adoração verdadeira a Deus, desprendida, sem barganha, sem negociação, sem falsidade, sem desculpas, mas de pecadores que se prostram, reconhecendo o que de fato são, se humilham na presença do Senhor. Então, nós podemos dizer, naquela ideia primeira, quem é Jesus para você? Dizer sobre o Jesus da Escritura. Esse aqui é o Jesus, o meu Salvador. É esse. E aí as pessoas vão nos assistir em pleno ato de adoração em todo o nosso comportamento, e elas
virão também a Cristo. Amém. Curvem a cabeça só por um minuto. Senhor, de forma muito limitada, acabo de transmitir a Tua palavra. E eu peço que o Teu Espírito Santo vivifique as Tuas verdades que saíram de minha boca esta noite em cada coração aqui presente e nos faça ver aquilo que não conseguimos ver. Que possamos de fato entender melhor essa questão da adoração em espírito e em verdade, da vida cristã de fato que glorifique ao Senhor, a fim de que possamos, meu Deus, impactar no mundo que vivemos. Sabemos que não transformaremos esse mundo todo, sabemos que a vida aqui nesse mundo não se tornará melhor, mas nós precisamos transmitir o Evangelho verdadeiro. Nós precisamos revelar o Senhor, confrontando os corações pecaminosos. Ajude-nos nisso, ó Deus, e que essa seja a nossa adoração diária a Ti, também a evangelização. No nome de Jesus Cristo é que te peço. Amém.